Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Lucas capítulo 21, versículo 31. O versículo é o seguinte: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Este versículo está num contexto que vai do versículo 25 ao 36. Olha só. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, esta passagem ela está no contexto do sermão escatológico de Jesus. Este mesmo sermão ele está apresentado em Mateus capítulo 24 e 25. E também no Evangelho de Marcos capítulo 13. Então, Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Há outras passagens no 21 que não vamos examinar, que estão também se referindo a este sermão escatológico. O sermão que se refere ao fim dos tempos. Muito bem. Então ele fala dos sinais em que antecederão a vinda do Filho do Homem. Então são passagens, estamos nos aproximando desta ocorrência, não é? Quando ele fala que haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, etc, etc. Daí, então, nesta situação, em que a terra há de passar, e nós já estamos próximo desse tempo, não, veremos vir o Filho do Homem. Por que o Filho do Homem e não o Cristo? Porque o Cristo é o Espírito.
ele não tem forma. Mas o Filho do Homem é Jesus. Então é o Cristo na forma humana, a qual nós conhecemos pelas referências que temos do Novo Testamento. Então o Filho do Homem é Jesus. O Cristo é o Espírito que, através de Jesus, transmitiu o Evangelho e cuida deste planeta todo, não é? Aí ele fala assim, quando estas coisas começarem a acontecer, e será breve, nós estamos vendo os sinais, né? Então, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O meu entendimento é que será o fim deste mundo de expiações e provas, onde predomina o mal. Então, ocorrências geológicas e de outra natureza haverão e já estão começando a acontecer em todo o planeta Terra. Estamos ainda no princípio das dores, começando este processo de transformação da vida humana na Terra, onde aqueles que não se ajustam à prática do bem, estes não poderão permanecer na Terra, né? Aí ele fala dos sinais. Olhai para a figueira seria uma árvore, símbolo de Israel. Né? Olhai para a figueira e para todas as árvores. Para prestar atenção nas nações, nas ocorrências. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, ventas, que perto já está o verão. Então ele faz esta referência, esta comparação entre o que ocorrerá para a humanidade terrestre e o que acontece na natureza, não é? Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Como que é isto? Atualmente, sendo a Terra ainda um planeta de expiações e provas, predomina o mal. Mas depois dessas ocorrências que são anunciadas aqui, e que nós já estamos começando a vivenciar em toda a Terra, aqueles que não se ajustam a um padrão mínimo de benevolência para com os outros, né? Perdão de ofensas, indulgência, aqueles que não tiverem um padrão mínimo que venha a ser superior às demandas do instinto animal que predomina, estes não poderão ficar na Terra. Mas aqueles que já têm esse padrão mínimo permanecerão na Terra. Aí que ele diz, porque a vossa redenção está para redimir-se de vivência em planetas de expiação e prova, para adentrar nos planetas de regeneração, que são planetas onde espíritos de boa vontade para com o Evangelho, praticantes da lei de Deus, ainda que de maneira insegura, mas predominantemente, estaremos, a chamar assim, redimidos daquele passado de sombras que corresponde ao período evolutivo da Terra, chamado de expiações e provas, onde predomina o mal. Nos planetas de regeneração, predominam o bem e prossegue a depuração. Daí ele fala, sabei que o reino de Deus está perto. Haverá de prevalecer nesta situação descrita no coração humano o reino de Deus e não o reino do mundo. Como é hoje, no planeta Terra, predomina o reino deste mundo. Jesus disse a Pilatos, meu reino ainda não é daqui deste mundo. Falou para Pilatos. Mas será o reino de Deus aqui na Terra. O reino do Cristo, através do reino do seu Evangelho, dos ensinos contidos no Evangelho, que corresponde ao reino de Deus. É isso que nós estamos na iminência de passar.
Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Aqui ele fala sobre a geração adâmica, aquela em que a história da humanidade é descrita simbolicamente em Adão e Eva. Quando então espíritos exilados de outro planeta vieram cá para a Terra e reiniciaram a sua jornada de evolução, ajudando os nativos do próprio planeta. Então, com a vinda destes exilados lá do planeta que gira em torno do Sol de Capela, foram exilados, como aqui está acontecendo já na Terra. Este processo de exílio já está em andamento. Então, eles chegando aqui na Terra, são a geração adâmica. Estamos aqui caminhando sobre esta geração. Então ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. A geração adâmica, não é? Passará o céu e a terra, minhas palavras não hão de passar. Aí ele dá recomendação pessoal para cada um de nós, para que venhamos a enfrentar o período mais agudo da transição com eventos geológicos de outra natureza, não é? Ásperos do ponto de vista deste mundo, ásperos do ponto de vista espiritual, não. Porque, como ele disse, levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Do ponto de vista espiritual, é um momento maravilhoso. Estamos nos libertando do período de expiações e provas. Mas aqui ele fala a recomendação de que devemos fazer para poder transitar e permanecer na Terra. Ele fala, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, sensualidade, né? Coisas que satisfazem aos sentidos físicos, glutonaria, da embriaguez, e dos cuidados da vida material, da prioridade para as coisas do mundo e não para as coisas do espírito, a coisa da consciência divina. E venha, então, nessa situação de apego às coisas da terra, sobre vós de improviso aquele dia. Se formos pegos nesse sentido de apego à terra, possivelmente não ficaremos aqui na terra, seremos exilados, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, para que nós venhamos a estar diante de Jesus, que traz, assim, a referência à prática do Evangelho. Se eu não pratico o Evangelho minimamente, eu não tenho como estar de pé diante do Filho do Homem, eu terei sido exilado da terra. Agora, quando ele fala vigiai, pois em todo tempo orando, não significa que eu tenho que ficar repetindo uma oração o dia inteiro, decorada, né? Ficar repetindo. Não. A oração significa o respeito ao próximo, à natureza, respeito a nós mesmos, nossos familiares, não é? Sendo assim benevolente, indulgentes, perdoando ofensas, são estados íntimos que correspondem à oração. A oração é o trabalho que a gente faz e que beneficia o próximo, é uma forma de oração. Então, aí está cumprindo os deveres perante o mundo, não é? Não a serviço da causa do mundo, mas a serviço da causa de Deus no mundo. Isso corresponde a uma oração. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais sabidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Muito bem. Este é o texto, Lucas 21, 31, e nós vimos do versículo 25 ao 33, 36, que é um contexto. Não é? No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo sobre o reino de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 16.
Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.